na Squad, essa vivência pelo mundo da comunicação interna, que é um tema que tem a ver com liderança, que tem a ver com cultura, que tem a ver com gestão, né? E aí a gente já tinha, né, trilhado um pouco de caminho e aprendido um pouco. Eu pensei comigo assim, cara, vou perguntar para a Patrícia se dá para falar sobre isso lá no grupo, né? Tipo, bem assim, eu preciso compartilhar aprendizado, sabe? Porque senão não faz sentido como ser humano para mim, né? E a Patrícia sempre acolhe, assim, né? Eu trago o tema, a Patrícia é legal, então vamos falar sobre, né? Então, Patrícia, obrigado. Freitas, de novo, muito obrigado. É um prazer, um privilégio estar nesse grupo aqui. Eu sempre falo, desde o Pesquisa na Prática lá, que eu pude falar um pouquinho sobre novos métodos de gestão. Então, dos idos do presencial, né? Na época que a gente se encontrava. Exatamente. Então é legal porque eu construí uma referência, sabe? Eu acho que isso é muito importante para os mestrandos, doutorandos que estão aqui. Eu sempre digo, esse viés que vocês têm de unir a teoria com a prática, unir a academia com a vida corporativa. Eu acho que esse é um olhar assim espetacular e que eu me sinto muito bem de estar próximo a ele, tentando colaborar e ajudar e aprender um pouquinho com ele. Então, obrigado, Patrícia e Freitas, pela oportunidade. Eu vou fazer o seguinte, pedir a licença para vocês para compartilhar minha tela, porque eu preparei alguns slides assim bem simples, né, para a gente ir conversando e mostrando um pouquinho do que está acontecendo, tudo bem? Fique à vontade, a tela é tua. Tá bom. E acho, Saraiva, que a gente pode também combinar com o pessoal, se tu te sentir à vontade, da gente ir ouvindo perguntas, nem que seja pelo chat, depois a gente potencializa a discussão, né? Claro, então, com certeza, com certeza. O pessoal que está chegando aqui no nosso grupo, só para situar, é assim mesmo, a gente vai falando, vai conversando, né? E vai produzindo conhecimento, e sinto todos bem à vontade, né? Vai lá, Saraiva, obrigada. Obrigado. Patrícia, só me confirma se está aparecendo na telinha. Tá perfeito. Legal. Então eu fiquei pensando assim, né? Como é que eu vou chamar isso, né? Vou botar nossos achados pelo mundo da comunicação interna. Porque é isso mesmo, assim, é compartilhando um pouco do que a gente tem visto, um pouco do que a gente tem feito. E assim, a Patrícia já me conhece, assim, eu sempre fui um anti-executivo, assim, porque eu sempre fui muito crítico das coisas que eu vejo que não precisariam ser da forma que são, ou que poderiam ser de outra forma, e eu nunca me esquivei de trazer a minha opinião sobre isso, né? Eu acho que assim é que a gente vai mudando, assim que a gente vai crescendo, e para mim isso é uma questão de propósito, assim, é tentar melhorar o mundo um pouquinho, né? Até por isso foi a minha opção de deixar uma posição executiva no multinacional e começar a empreender em uma startup, né? Que eu acho que tem capacidade de mudar 0,00001% do mundo, já vai ter sido bom, né? Então, Patrícia, eu não enxergo vocês aqui nesse compartilhamento, tá? Então, qualquer coisa me interrompa, por favor, tudo bem? Perfeito, Saraiva. Eu vou anunciando aqui, tá? Porque eu falei que a gente não vê a imagem, não vê as mãozinhas, mas estamos junto aqui, estou contigo. Tá bom, obrigado. Bom, então vamos lá, pessoal. A primeira coisa que a gente foi descobrindo ao longo do caminho, né, é que comunicar é muito diferente de transmitir, né? E a nossa incursão pelo mundo da comunicação interna nas empresas passa muito por recursos humanos, passa muito por, inclusive, TI, né? Passa muito pelos profissionais de comunicação interna também. E a gente foi encontrando um mundo, né? E antes, talvez seja importante dizer o seguinte, né? A Squad é uma plataforma de comunicação interna que se foca muito na questão de conectar pessoas a conteúdos. Eu peço perdão por não ter me apresentado, né? Eu sou CEO, falha fundador... É minha, não, falha minha. Não, falha minha. Mas não tem problema. Eu sou fundador, junto com o Rogério, sou cofundador, portanto, da Squad, né? Hoje eu sou CEO da empresa também, e nossa missão de vida é conectar as pessoas aos conteúdos corporativos, né? E fazer com que todas as pessoas da empresa possam se conectar aos conteúdos, que para nós são as informações e o conhecimento, né? Independentemente do tamanho da empresa, independentemente de onde estão as pessoas, independentemente de onde está o conteúdo, né? Então, esse é o nosso trabalho. A Squad não é uma rede social interna, ela não é uma plataforma de chats, ela é uma plataforma que conecta pessoas a conteúdos, para facilitar
é o que fazem as intranets de hoje. Aliás, as intranets antigas, né? A gente entra exatamente em cima das intranets com uma proposta de tecnologia muito diferente, com muita simplicidade, porque a comunicação tem que ser para todos, com muita leveza, né? Buscando trabalhar nesse mundo que a gente tem hoje, que é diferente do mundo que se tinha anteriormente, né? Mudou muito. Então, uma das coisas que a gente descobriu é que comunicar é muito diferente de transmitir. E a gente foi percebendo ao longo do tempo que boa parte das próprias áreas de recursos humanos, que se somam às áreas de comunicação interna e às áreas de TI, né, normalmente muito mais transmitem do que comunicam, né? Entendem que o processo de enviar uma comunicação por e-mail, enviar uma comunicação ou publicar uma comunicação numa intranet, né, é igual a transmitir. E a gente foi ficando muito chocado na medida que eu não sou um acadêmico, mas eu sou um devorador de aprendizado e um pesquisador, né? Eu busco sempre nos Estados Unidos consumir muitos números deles, porque eles são muito bons realmente nisso, né? E quando a gente começou a olhar pesquisas de diferentes instituições e começou a ver os números da não comunicação, a gente começou a ficar meio chocado, assim, né? Coisas do tipo, puxa, 71% dos funcionários das empresas não leem os e-mails recebidos, né? Ou leem um que outro. Então, isso é muito chocante, assim como a gente descobriu também que 14% das empresas olham a intranet uma vez por dia. O resto ou não olha ou olha com umas frequências muito altas. Mas aquelas pessoas que estão enviando os e-mails, aquelas pessoas que estão publicando nas intranets, estão gastando o seu tempo com isso, elas entendem que elas estão fazendo o trabalho delas, né? Só que elas não estão medindo a ponta, elas estão medindo só o volume daquilo que elas publicam, né? Quando, na verdade, o trabalho delas está sendo extremamente ineficiente e improdutivo, né? E aí a gente começa a estudar e olhar razões, né? E a gente começa a ver que o mundo corporativo, por alguma razão, ele trabalha com técnicas de comunicação interna digitais que são muito chatas, que são preto no branco, que não engajam, que não chamam as pessoas. E para nós, isso até sempre foi um grande, tipo, né, uau, né? Por que o mundo da pessoa física é tão divertido? Tem o TikTok, tem o Instagram, e as pessoas amam tanto, tem o WhatsApp, que é tão simples, e por que o mundo corporativo, ele é tão chato e complexo, né? E aí a gente começou a entender que, puxa, aí tem um ponto que a gente pode fazer a diferença, né? E sem dúvida começa por essa frase, né? Comunicar é diferente de transmitir. E a gente realmente vê assim, ó, tem muita transmissão, tem muito pouca comunicação. Tá? Me interrompam, tá? Por favor. Bom, uma coisa que a gente foi olhando é que comunicação interna é um grande guarda-chuva, né? E a famosa frase do one size fits all, ela realmente não funciona. Ou seja, olha, nós temos aqui uma plataforma, nós temos um meio de fazer a comunicação interna e esse meio vai servir para todas as coisas, né? Hoje está muito na moda, vocês conhecem, né? As redes sociais corporativas, né? Que são derivadas das redes sociais que a gente, enfim, usa aí no mundo da pessoa física, né? E é um grande instrumento de engajamento e conexão das pessoas. Porém, essa é uma ferramenta que tem um uso bem específico, né? É um uso de fazer conexão entre as pessoas, de compartilhar conteúdos entre as pessoas, super legal. No entanto, é diferente de fazer conexão das pessoas aos temas corporativos, né? Que são temas tão viscerais para o nosso trabalho do dia a dia. A gente sempre diz, olha, se a pessoa não sabe quais são as regras de conduta de uma empresa, ou ela não sabe qual é o dress code numa empresa, né? Ela não consegue trabalhar. Então, ela tem que ter acesso a essa informação atualizada. Esse é um exemplo bem simplório, né? Se ela não faz parte da rede social interna da empresa, ela talvez perca o lado social da empresa, como é dito, mas ela consegue trabalhar. Então é importante entender, né, que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O que a gente enxerga normalmente, a gente tem visto, né? Não, nós adquirimos aqui uma rede social interna e a gente está fazendo comunicação interna. Você está fazendo uma parte da comunicação interna, né? Não necessariamente toda aquela comunicação que é necessária, porque são diferentes subsistemas e são diferentes vieses da comunicação, né? Mas se a gente encontra muito assim, tipo, olha, já temos isso, né? E provavelmente muitas vezes são empresas que estão só transmitindo e não estão comunicando, né? Então aqui eu trago um pouquinho do conceito, né? Assim, do pouquinho dessa especialização, né? Aqui são diferentes
vieses da comunicação interna enquanto plataformas digitais, né, que é o nosso negócio, né. Então, lá em cima, né, como se círculo tivesse em cima ou embaixo, mas lá em cima da nossa tela, a gente tem as redes sociais internas, né, que conectam as pessoas compartilham conteúdos e tá tudo bem, né? Se a gente girar no sentido horário, a gente tem os sistemas internos de folha, os sistemas de recursos humanos, de uma forma geral, os ERPs, que também se dizem plataformas de comunicação interna, e são, né, mas também tem a sua especialidade, né? Girando mais, a gente tem as plataformas de conteúdos, onde as intranets ocupam um espaço bem importante, aliás, um grande espaço, né? Que realmente é conectar as pessoas aos conteúdos, que são informações e conhecimentos corporativos. Girando mais um pouquinho, a gente tem as plataformas de gerência de projetos, né? Que são também bastante usadas. E girando mais um pouquinho, a gente tem as plataformas de chat e compartilhamento, onde aqui no Brasil o WhatsApp é um dos mais conhecidos, né? Esse frame aqui, ele é colocado realmente para que a gente compreenda, né, que são subsistemas distintos e as plataformas digitais, elas têm uma peculiaridade que é tentar fazer todas as coisas, né? Eu sempre tiro o WhatsApp por referência, ele é um sucesso aqui no Brasil, ele é um sucesso pela simplicidade dele, né? Eu já ouvi de pessoas dizendo, olha, a gente faz gestão do conhecimento com o WhatsApp. E eu pensei comigo, caramba, meu, o cara que inventou o WhatsApp jamais na vida dele ele pensou que isso poderia acontecer, porque é uma plataforma muito simples para fazer chats, né? E aí a empresa diz, olha, a gente faz gestão do conhecimento pelo WhatsApp, né? Tipo, uau, né? Tipo, que tipo de gestão do conhecimento será que está saindo dali, né? Então, as plataformas digitais têm essa capacidade de serem usadas de formas distintas, não necessariamente de forma eficiente, né? Então, esse frame aqui é interessante, que a gente apresenta para muitas empresas que têm profissionais, inclusive, de comunicação interna, e muitos se surpreendem até, né? Tipo assim, uau, eu nunca tinha visto essa divisão, né? E porque o tema é muito novo, e porque a gente teve uma explosão de plataformas, de fato, ainda mais com a questão da pandemia, né? Então, a gente sempre gosta de posicionar as coisas, né? Eu trago aqui o próximo slide, só para a gente ver como é que as pessoas se conectam entre si, né? E como é que elas se relacionam com os conteúdos. Então, os desenhos são bem lúdicos, assim, para explicar aquilo que a gente conhece, né? Nas redes sociais, as pessoas se conectam através dos conteúdos, né? As pessoas seguem pessoas, né? Nos sistemas, as pessoas acessam interfaces de sistemas que fazem enormes processamentos, como os ERPs, como os CRMs, como os sistemas de recursos humanos, né? Na parte de conteúdos, as pessoas se conectam aos conteúdos diretamente, não necessariamente se relacionam entre si, né, mas se conectam aos conteúdos. Então, existem aquelas pessoas que são os produtores de conteúdos, então aqui tem aqueles que são os consumidores, né. Girando mais um pouquinho, a gente tem a gerência de projetos, onde as pessoas consomem tarefas, distribuem e se organizam para que as tarefas sejam executadas no prazo definido, com os requisitos definidos. E girando mais um pouquinho, as bem conhecidas plataformas de chat e compartilhamento, né, onde as pessoas trocam entre si mensagens e trocam entre si arquivos, né? Só para a gente entender. E aí eu trouxe alguns logotipos, né, para a gente entender do que a gente está falando, né? Então, são logos que vocês conhecem muito bem, com certeza, né? Grande parte deles, se não praticamente a totalidade deles, são realmente empresas multinacionais, né? Costumam ser todas plataformas muito caras também, com custo para o usuário muito caro, né? E a Squad, né, ela se insere ali nos conteúdos, né? Tá ali o nosso logotipo, né? Meio chato de falar, porque não existe a palavra, não existe esse fonema, né, com Q e um E, mas é Squad, né? E a gente se coloca com uma tecnologia muito nova, né, do lado das intranets, né, e do lado de algumas plataformas que a gente nem conhece aqui no Brasil ainda, mas que começam a despertar, de fato, para uma nova forma de fazer comunicação de pessoas com conteúdos, que é onde a gente atua. Tá? E esse framezinho, ele é bem legal, eu sempre me antecipo aos slides, né? Mas ele é bem legal só para a gente entender que aquilo que eu tinha comentado antes, né? Se a gente tirar uma pirâmide meio que invertida aqui, né? Os conteúdos, eles estão, na nossa visualização, eles estão na base da necessidade de consumo de conteúdo corporativo, né? Aqui está a lista de preços, aqui está o calendário corporativo, aqui estão as informações que o RH julga que são importantes de compartilhar com a empresa, aqui estão várias coisas.
E lá no extremo oposto, nas redes sociais, estão outras informações, né? Então, as conexões entre as pessoas. Então, isso aqui é só mais ou menos para a gente mostrar onde é que a gente atua e como que a gente enxerga os subsistemas de plataformas digitais, né, dentro de uma organização, tá? Não julgue, não entendamos que exista uma mais importante que a outra, elas formam um subsistema, realmente, tá? Aí eu trago um outro slide aqui que para nós é muito caro, né? Eu venho originalmente da área de tecnologia, né? Eu sou graduado em ciência da computação, eu era até pouco tempo diretor de pesquisa e desenvolvimento da HP no Brasil, e sempre fui muito crítico, né, da tecnologia à frente das pessoas e as pessoas correndo atrás da tecnologia, em especial quando a gente fala de comunicação corporativa, né? A gente, como eu comentei antes, né, as plataformas corporativas, elas tendem sempre a ser muito complexas, elas tendem a ser chatas, elas são rígidas, elas nos impõem alguns limites que a gente não tem no mundo físico. E isso não é porque a empresa tem mais regras que o mundo físico, porque talvez a concepção das plataformas internas, elas obedeçam aquela coisa assim, do tipo meio antigo, assim, do tipo, cara, empresas são lugares chatos, a gente sofre nas empresas e a gente se diverte quando sai da empresa. Como eu comento muito com o Vanderlei, né, que é meu sócio na Squad, a gente tem, obviamente, por trás, e muito antes da comunicação interna, a gente tem questões de cultura e de liderança, né? Então, quando uma liderança, por exemplo, acata e aceita uma plataforma dentro da empresa que vai ser usada só por um grupo de pessoas, né? Isso é uma questão de cultura e liderança, onde está se dizendo o seguinte: olha, amigos, desculpa, mas vocês que estão aí nas pontas, né? Vou ser bem explícito, vocês não são tão importantes a ponto de a gente achar que vocês devem ter acesso à comunicação interna, né? E aí aqui, eu como gosto de aprender o tempo inteiro, né? Eu sempre que chego numa empresa, eu pergunto para as pessoas, né? Como é que a comunicação da empresa chega até vocês? A primeira coisa que as pessoas me olham assim, do tipo, que pergunta é essa que essa pessoa está fazendo? Né? De onde é que veio esse indivíduo, né? As pessoas me olham assim, eu digo, não, olha só, é que eu trabalho com comunicação interna, eu gosto de aprender. Depois que isso é dito, as pessoas, meio que desarmam assim um pouquinho, e aí começam aos pouquinhos a dizer, não, a gente não tem nada, né? Algumas pessoas têm e-mail, mas a gente não tem e-mail, então a gente não recebe nada. A nossa gerente nos fala algumas coisas, né? E, bom, esses dias eu perguntei para uma pessoa que faz segurança de uma empresa, perguntei para uma pessoa que faz portaria, todos funcionários da empresa, não terceirizados, né? Gosto de perguntar para balcões de lojas, do varejo, e a resposta em geral é: essas pessoas estão totalmente desconectadas da comunicação corporativa. Uma pessoa que me respondeu até chegou a ficar até envergonhada, vamos dizer assim, parece que ela estava com vergonha, assim, a gente não tem nada, mas o nosso chefe, ele nos fala algumas coisas que vão acontecer. Disse, mas mexe papo é uma coisa simples, né? Como é que tu sabe se tem um gerente novo, se tu tem um supervisor novo? Às vezes a gente fica sabendo por um ou pelo outro. Então, assim, a tecnologia já proporciona que isso não precise mais acontecer, porque o nosso entendimento é esse. Existem pessoas que estão alijadas da comunicação corporativa, né? A gente tem um problema gigante na empresa, né? A gente tem pessoas que se conectam com clientes, a gente tem pessoas que precisam da informação e não têm. E como que elas se sentem sobre isso? E como que elas reagem sobre isso, né? Em especial, um grupo de pessoas que eu conversei e fui conversando mais e foi se criando uma pequena confiança ali naqueles poucos minutos, as pessoas me disseram, a gente não tem, mas a gente sabe que os gerentes têm. E ali por trás tinha uma fala recheada de mágoa, assim, sabe? Deu para perceber e deu para ler isso, né? Então, a gente entende que a gente tem que ter a tecnologia ajudando as pessoas não podem correr atrás da tecnologia e ela tem que ser para todos, né? Aqui é só um pouco de como a gente vê o mundo, bem à esquerda, né? O nosso mundo de informação e conhecimento, ele está disperso, né? Está extremamente disperso.
em diferentes lugares, em diferentes plataformas, né? Poderia botar a cabeça das pessoas aqui também. E o que a gente pensou foi, por exemplo, muito simples, assim, tipo, bom, a gente pega esses vários conteúdos que estão em vários lugares, a gente bota tudo isso num pacotinho, dá um rótulo para isso, né? Organiza isso em algum lugar e dá acesso para as pessoas, e ficou muito mais fácil a vida das pessoas, né? Então, só para entender um pouquinho como é que a gente tenta tornar um ambiente extremamente complexo num ambiente mais simples. Claro que tem várias outras coisas aqui, mas só para entender um pouco como é que a gente vê esse mundo digital de hoje, né, que está vasto, diverso, cada vez mais intenso, né, e nos deixando cada vez mais malucos, e um pequeno frame da nossa proposta de organização e como a gente trabalha, tá? Então, vou seguindo aqui um pouquinho. Como eu disse, eu sempre me antecipo aos slides, né? Então, isso aqui também é muito caro para a gente, e a gente vê que para algumas organizações começa a ser muito caro, né? A comunicação interna precisa atingir a todos. Isso se chama inclusão digital corporativa, né? E isso significa trabalhar com a diversidade cognitiva, com a diversidade etária, com a diversidade experiencial, com a diversidade de dispositivo que a pessoa tem, de localização, né? Ou seja, eu estou no escritório, eu estou no campo, eu estou na obra, eu estou na portaria, onde é que eu estou? Eu estou dirigindo um caminhão, né? E de necessidades especiais, né? O que a gente percebe muito claramente nas nossas conversas, né, é que tudo isso não é levado em consideração. E aqui eu tenho que ser bem crítico, como eu disse que eu sou, né? Muitas vezes as plataformas digitais, elas são definidas pelo time de tecnologia da informação, né? E o time de tecnologia de informação, ele não vem de fábrica com atributos de compreensão, de atributos, acho que assim, humanos, né? De atributos pessoais, de atributos de gestão, de atributos de liderança, né? Então, todas essas colocações que estão aqui sobre como é que as pessoas se comunicam com uma plataforma e quão rápido elas conseguem aprender e até onde elas conseguem aprender, né? Pessoas que têm mais idade talvez tenham mais dificuldade de consumir uma plataforma, né? As experiências que a pessoa traz no trato com a tecnologia são maiores ou menores. A pessoa tem um dispositivo Apple que é top, ou ela tem um dispositivo Android que é mais simples, então não pode ter uma plataforma pesada, né? A pessoa tem algum tipo de deficiência visual, algum tipo de deficiência motora, né? Simplesmente o que a gente normalmente vê é, olha, alguém de uma área de tecnologia da informação define essa é a plataforma que vai ser usada e assim seja, né? E é óbvio que o resultado acaba sendo um não engajamento, né? Um custo absurdo. Eu vi casos em empresas multinacionais grandes, assim, onde se pagou rios de dinheiro com a plataforma e simplesmente as pessoas não usavam a plataforma, porque não tinha nada a ver com elas não se identificavam, elas não conseguiam usar, ela era extremamente complexa, né? E aí, de novo, vem o pensar, né? Por que é que o mundo da pessoa física é tão divertido e por que que o mundo da corporação, né, nesse aspecto tem que ser tão difícil e tão chato, né? E é isso que a gente quer, é assim que a gente quer mudar um pouco o mundo, né? E aqui eu trouxe para vocês, né, só uma comparação, assim, entre a tela que está em cima à direita, que é uma tela do Slack, que é uma plataforma bem conhecida, né, e aqui embaixo uma tela da Squad, por exemplo, que é a nossa plataforma, né. A gente está sempre se balizando muito e a gente é muito neurótico por simplicidade, né? Porque a gente entende que a simplicidade é um dos grandes caminhos para resolver essa questão da universalização da comunicação através de plataformas, né? Então, se vocês comparam as duas, assim, que não é a ideia é mostrar o nosso raciocínio, né? Vocês percebam que a gente trabalha muito com a simplicidade, com o elemento muito afetivo das imagens, dos logotipos, né? Tem uma bolinha aqui na tela da Squad, né? E a plataforma de cima é uma plataforma Slack, por exemplo. Elas não concorrem, né? Assim, elas não são exatamente a mesma coisa, né? Mas elas são plataformas de comunicação interna nas organizações. E aí, assim, pergunto para vocês, né? Vocês acham que uma pessoa que trabalha numa área ponta lá, uma pessoa que, por exemplo, trabalha numa portaria, uma pessoa que está lá dirigindo um caminhão, vai conseguir entender uma plataforma como está colocada em cima, à direita, né? Como ela está colocada, tem tanto botão nessa tela que a pessoa vai ter medo de mexer em alguma coisa,
né? Teve uma pessoa que até já me disse, eu tenho um pouco de medo de mexer porque eu tenho medo de mandar uma mensagem para o meu chefe sem querer, né? Então, é com esse elemento que a gente trabalha e a gente sabe e aprendeu e escutou que essa complexidade tecnológica de interface, ela tira as pessoas da plataforma. As pessoas têm medo da plataforma. Claro, não é o caso do cara da engenharia, que escolhe e que muitas vezes é o grande usuário e o apaixonado por isso, né? Porque para ele destrincha a plataforma de cima ali rindo, né? Mas é porque ele saiu de fábrica com essa destreza, é diferente das outras pessoas, né? Então, isso para nós é exatamente onde a gente tenta entrar, né? Simplicidade, afetividade, agilidade, né? Não trazer medo. Olha, tem aí umas rodinhas, aí tem umas bolinhas, e ali embaixo está escrito tema, e tem uns desenhos dentro ainda, sabe? E acabou. Clica ali e tem acesso aos conteúdos, né? Então, a gente fala sempre que ser simples não é ser simplório, né? Ser simples é complexo. A gente se mata muito para ficar sempre simples, trazendo potência de tecnologia por trás, né? Para que as pessoas tenham o melhor e não para elas tenham que correr atrás da tecnologia. Esse ponto também é muito legal e muito caro, assim, né? O mundo mudou e antigas soluções não vão mais atender a novos problemas, né? E isso é muito engraçado, porque realmente o mundo mudou bastante, né, pessoal? A gente tem uma natureza de trabalho distinta, a gente está em casa, algumas pessoas estão no escritório, né? As pessoas hoje, nós contratamos pessoas que estão trabalhando em qualquer lugar do mundo, né? Então, muitas coisas mudaram. E junto com essas mudanças vieram também, ou pelo menos deveriam ter vindo, as mudanças nos aspectos de liderança e até mesmo nos aspectos culturais, né? Então, eu listo aqui algumas coisas que a gente vai percebendo ao longo dessa jornada, né? Originalmente, né, todo o processo de comunicação ele é feito com muito excesso, muito dentro daquela lógica de transmitir, né, e não se preocupar se a gente está se comunicando realmente, né. Então, hoje a gente ainda sofre, né, do excesso, né, muito do excesso do comando e controle, né, diz, olha, manda isso para as pessoas que elas têm que saber, né, sem realmente pensar, né, pô, será que a pessoa do lado de lá está achando legal, ela está entendendo, ela está realmente se conectando, né? Obrigado, Patrícia, pela informação pelo WhatsApp, tranquilo, tá? Pode ser até às 17h50, sim, Patrícia, tá combinado, tá? Então, assim, excesso versus escolhas, autonomia versus centralização, né? É algo que a gente precisa resolver, quer dizer, já passou o tempo da centralização, hoje é o tempo da descentralização, né? Só voltando um pouquinho, é o tempo de deixar as pessoas escolherem o que elas querem, não apenas o tempo de jogar as coisas goela abaixo, né? O abandono versus protagonismo, ou seja, nós não podemos abandonar as pessoas onde quer que elas estejam do ponto de vista da conexão, né? Nós temos que dar protagonismo, as pessoas têm que poder se comunicar, têm que poder consumir e têm que poder levar os seus conteúdos também, né? E, obviamente, alguns importam versus todos importam, né? Se nós somos uma empresa, nós temos uma cultura e a gente publica nas paredes, né, que nós somos uma empresa que se preocupa com todos, e daí a gente conversa com uma pessoa e diz, olha, eu não tenho comunicação, né? Então, será que realmente todos importam ou será que só alguns importam, né? Isso aqui só para mostrar para vocês números de pesquisas, né, que eu tinha citado antes, né? Então, 71% dos funcionários não leem e-mails, não se conectam com os conteúdos corporativos, né? Pesquisas da PricewaterhouseCoopers e da Lemon Smart, do final de 2020, esses números, né? E aqui números que eles conseguiram identificar em termos de ganhos quando as pessoas realmente se comunicam, tá? People care é uma coisa que a gente se preocupa muito, né? Então, novo modelo híbrido é um modelo que precisa cada vez mais pensar que as pessoas têm naturezas de trabalho distintas, estão em lugares distintos e tem uma divisão muito grande entre escritório e vida pessoal, que estão muito misturadas, né? Então, a gente entendeu que era importante que houvesse people care na plataforma, né? Que existisse um lugar para que as pessoas pudessem se cuidar, um lugar individualizado, confidencial, onde as pessoas pudessem colocar os seus conteúdos para lembrar de coisas importantes, para registrar coisas importantes, né? Então a gente criou dentro da plataforma um lugar para as pessoas, né? Tem o lugar dos conteúdos corporativos, mas também tem o lugar das pessoas. Essa aqui é uma tela da minha área dentro do Squad, que eu estou compartilhando aqui.
né? Então, vocês veem aniversário, vocês veem o meu treino, o aniversário da minha mãe, a reunião com o Rogério, que é o co-founder, uma palestra que eu tenho segunda-feira lá em Lajeado, né? Então, o aniversário do Arthur. Então, é um people care, é um algo a mais que a empresa pode dar pensando nas pessoas, se ela realmente se preocupa com as pessoas, né? Então, a plataforma vem, ajuda a engajar as pessoas, mas também diz, olha, você também tem um espaço para você, a gente se preocupa com você, né? Para a gente mais ou menos chegando no fim aqui, né? Isso aqui é outra coisa importante que a gente vê no processo de comunicação interna, né? Atributos diferentes para necessidades diferentes, impactando públicos diferentes, né? E eu trago uma figura aqui para a gente olhar isso, né? Qual dessas imagens vende melhor o produto sapatos, né? Os sapatos estão nas prateleiras na foto da direita, mas eles também estão na vitrine na imagem da esquerda, né? Então, o que na prática a gente está falando aqui, assim, ambos organizam e disponibilizam o produto sapatos, mas cada uma com uma finalidade. Então, e aqui vai muito essa questão da comunicação interna, que a gente precisa realmente compreender, né? E volta a questão do transmitir versus comunicar. Existe um público que a gente trabalha com comunicação interna que pode usar as prateleiras e as caixas de papelão e tá tudo bem, e não tem problema, né? Agora, existe um outro público que tem que ser encantado, que tem que ser chamado, que tem que ser conquistado, né? E que, portanto, a gente tem que colocar o sapato na vitrine, a gente tem que colocar contexto, a gente tem que colocar uma iluminação bonita, né? Porque a gente precisa que essas pessoas acessem esse conteúdo e consumam esse conteúdo, né? A gente sim tem que conseguir fazer uma venda do conteúdo. Ora, para que isso seja possível, é importante que o profissional que está lá definindo que tipo de contexto, né, que tipo, se nós vamos usar prateleira de papelão, se nós vamos usar uma vitrine bonita, vai ser necessário para cada público, né? O que a gente vê muitas vezes não é as prateleiras com as caixas de papelão com luzes bonitas e iluminadas, até porque não seria necessário. O que a gente vê são as pessoas sendo obrigadas a consumir conteúdos, né, ou oferecendo conteúdos, ou vendendo conteúdos para essas pessoas em caixas de papelão e em prateleiras desse tipo. E aí a gente diz, as pessoas aqui na empresa, as pessoas aqui na organização, elas não consomem, não adianta, está faltando atributo, está faltando conhecimento do público, está faltando entendimento de engajamento, né? Muitas vezes a comunicação é pensada pelo cara da tecnologia, que não tem nenhum problema, eu nasci assim, como um cara de tecnologia, mas não vim de fábrica com os atributos de compressão de people, né? E aí nós vamos entregar prateleira com caixa de papelão, tá? Isso aqui é muito texto. E, Patrícia, assim, eu encerro aqui a minha fala, né? Talvez pudesse depois, em algum momento, mostrar um pouquinho de como é que a gente enxerga o mundo da Square, mas eu paro por aqui e acho que a gente pode bater um papo, talvez, né? Perfeito, Saraiva. Muito obrigada, antes de mais nada, né? Já cumprimentei pelo chat, mas reforço aqui a satisfação de ter o Vanderlei conosco, que eu sei que é teu sócio lá na Squad. Então, assim, um grupo bastante importante, muito rico, porque a nossa intenção é poder trazer, né? Isso que vocês estão fazendo, que é a expressão do conhecimento no mercado, né? Associado a um pouco também das nossas pesquisas, dos nossos estudos. Então, pensando nessa discussão que vem daqui um pouquinho, o Freitas vai falar em uns 10, 15 minutinhos para apresentar um trabalho de uma aluna nossa do mestrado que defendeu agora, em meio do ano, né, Freitas? E que versou sobre comunicação nas organizações. Aí a gente pensou em fazer essa dobradinha para, na sequência, abrir um debate integrado. Pode ser? E aí o pessoal que nos acompanha vai trazendo as ideias também. Super. Ok. Vou ser breve aqui, eu vou mostrar a apresentação da Isabel, ela não pôde estar presente, mas ela já me passou e a gente usou essa apresentação num evento recente que a gente participou. Então, eu peço desculpas que eu vou fechar minha câmera, que a minha internet está oscilando muito, senão vai ficar ruim minha internet, tá? Eu vou compartilhar aqui. A apresentação, né,
o título da dissertação dela, do artigo. O artigo dela foi selecionado para uma chamada, a gente chama de fast track, de uma revista, né, depois desse congresso. Otimização, né, da gestão do conhecimento e comunicação nos times de inovação do varejo, né? Então, basicamente, o que ela pesquisou, né, e vai bem ao encontro assim, do tema que a gente está tratando, né? A importância da comunicação, né, e como melhorar a comunicação nos times de inovação, né, do varejo. O objetivo, então, foi explorar, né, as práticas de comunicação, de criação e gestão do conhecimento, né, estudar os processos de comunicação dos times de varejo, entender como são as práticas de comunicação e como que se influenciam na inovação das organizações e propor um artefato para otimizar essa gestão do conhecimento. Então, basicamente, aqui alguns conceitos, eu acho que não é o caso de detalhar, mas só para mostrar, né? Então, ela fez uma revisão de literatura, né, dos conceitos de comunicação, que vão totalmente, sim, ao encontro do que já vem falando. Se me permite, se me permite só para a gente poder fazer um gancho até com a fala do Saraiva há pouco, né? Vejam que os autores e os tópicos que a Isabel trabalhou, né, falam muito desta visão de mundo que o Saraiva apresentava há pouco, né? Ou seja, Luhmann vai discutir complexidade, vai discutir esta comunicação, né, neural, cheia de conexões, que tem a ver com o que o Saraiva trazia, a ideia das soft skills, né, de conseguir captar, trabalhar a emoção através dessas comunicações. Desculpa me meter, mas é que o divertido para mim é a gente poder, né, e logo abrir esse espaço de discussão, de verificar o quanto se aproxima aquilo que na teoria se aprofunda, se pesquisa, com as possibilidades de tradução disso de uma forma, como Saraiva disse, muito inclusiva, né? Não só digitalmente, mas socialmente, para pessoas que não necessariamente estudaram tudo isso, mas que vão se beneficiar desse processo. Mal começou, eu já estou adorando. Desculpa, mal começou, eu já estou adorando esse trabalho. E ela destaca também, né, a importância da comunicação formal e informal. O outro pilar da pesquisa dela foi a gestão do conhecimento, né? Então, os autores mostraram, né, as pesquisas, né, mostraram que o conhecimento, né, vai gerar a vantagem competitiva, né? Conhecimento é mais que informação, né? Então, quando a gente trabalha a informação, a gente trabalha o dado ele vira uma informação, né? E aí essa informação, ela é trabalhada, se dá um sentido para a informação, a gente gera esse conhecimento, né? Basicamente é isso. Eu gosto, às vezes, de dar um exemplo, né? Um clique ali numa curtida do Facebook, né? Uma curtida do Facebook isolado, ela significa o quê, né? É um dado, é um clique. Foi o número de curtidas que teve, né, um determinado produto, uma determinada postagem. Quando você vê, né, a quantidade de curtidas, né, naquele produto, aí começa a associar o produto, você já está, então o pessoal está gostando, então você já está tendo uma informação. E aí quando você, né, qual a estratégia que eu vou usar a partir disso, né? Então eu vou gerar um conhecimento, né, a partir desse dado. Então, e também os autores apontam, né, que o conhecimento é uma das bases aí para a inovação. Ela trouxe, então, a espiral do conhecimento de Nonaka e Takeuchi. Ela usou outros autores que, né, citam, né, essa espiral do conhecimento. Então, mostra que a importância do time estar junto, né, para transmitir, né, o conhecimento tácito, né, que hoje em dia, então, com essa questão do home office é um grande desafio, né, de como externalizar, né, do tácito para o explícito. E aí o terceiro pilar foi a inovação, né? Então, a inovação como um processo, como que isso se dá. Ela estudou, então, várias
formas dos times que eles se organizam para trabalhar inovação. Então, aqui, basicamente, ela fez uma integração, no final, uma síntese da comunicação, gestão do conhecimento e inovação. Então, foram esses os pilares. O fundamento teórico dela é que essa comunicação ela tem que fluir de uma forma melhor dentro do time e, na teoria, verificava-se, né? E ela queria comprovar isso na prática, que muita coisa se perdia ao longo desse processo. Tá? Qual a metodologia que ela utilizou? Então, ela utilizou o Design Science Research, que é uma metodologia bem prática, bem aplicada, né? Onde é diferente do estudo de casos. Tá? Estudo de casos, você vai para dentro de uma empresa, estuda, entrevista as pessoas, observa, enfim, e aí você vai analisar aquele problema. Tá? Por exemplo, né? Estudo de caso. Aqui você quer propor algo, então é algo mais aplicado. Então, a primeira fase, né, é o conhecimento do problema. Então, ela fez essa revisão de literatura que eu acabei de mostrar para vocês e foi entrevistar gestores de times de inovação, de empresas, né, vou citar aqui, eu acho que não tem problema nenhum, então, da Tramontina, da Grendene, né, empresas, né, da Serra Gaúcha, né, empresas com times de inovação assim, bem qualificados. Depois, com base nos dados teóricos e os dados de campo, ela vem para a fase da sugestão. A sugestão é o nome onde que ela vai compilar essas informações para desenvolver o artefato. Esse artefato ele tem várias versões, ela cria a primeira versão, apresenta para alguns gestores, eles avaliam, olha, melhora isso daqui não está certo, volta. Aí ela passou por algumas rodadas até chegar numa versão final, onde ela apresentou para outros gestores que avaliaram, né? E aí ela fez as suas conclusões e foi traduzido na dissertação e neste artigo. A grande questão é que, né, não teve tempo de colocar em prática, né? Mas a teoria nos permite, né, essa avaliação ser feita em forma de grupo focal, e validade de face e uma série de ferramentas metodológicas. Ela pretende agora aplicar isso, né? Então, basicamente, eu mostrei aqui o passo a passo que está descrito nessa sequência, né? Então, entendimento do problema, né? O que foi feito nas entrevistas, né? Então, foram desenvolvidas nas organizações que eu citei, né? O que ela percebeu, né? Que o grande problema estava aqui na externalização do conhecimento. Por exemplo, como que você consegue passar, né, um conhecimento prático para outra pessoa? Um how to do, um tutorial. Por melhor que seja o tutorial, né, a pessoa precisa praticar. Não é tão simples assim, não é trivial. Então, aqui foi o ponto, vamos dizer assim, de atenção que a pesquisa trouxe, que ela tentou solucionar. Melhorar a externalização do conhecimento dentro dos times de inovação. Então, ela veio para a fase da sugestão, que eu comentei, que é o desenvolvimento do artefato em si, né, considerando o cenário dos times de inovação. Ela desenvolveu, né, 4 versões de possíveis frameworks, tá, até chegar na versão final. Então, foi um projeto aí de um ano aproximadamente, né, em meio à pandemia, mas foi bem trabalhado. A avaliação, então ela teve a avaliação de 2 especialistas, né, o especialista 1, né, que trouxe alguns feedbacks, o especialista 2 trouxe outros feedbacks, e aí ela chegou na versão do artefato que eu vou mostrar para vocês a seguir. Basicamente, né, o que ela propõe? Aqui seria um ciclo de um projeto tradicional, que é o começo, a execução, né, e o fechamento. Ela verificou que uma das formas, né, de não ter perdas
era desenvolver, né, uma história do projeto entre cada fase. Ela foi desenvolvendo esse artefato. E no início ele era mais longo e tinha várias etapas aqui, mas os avaliadores, ao longo do processo, verificou-se que dessa forma ele seria mais efetivo. Então, como que se faria essa história do projeto? Por meio de storytelling seria uma alternativa, né? Você contar a história do problema, como que isso gerou, né? Para isso ficar arquivado, e, né, as questões que emergiram no início do projeto, as sugestões, as informações, né? Tudo isso fosse registrado ao longo desse caminho. Depois que o projeto está em execução, né, logo após a execução, mesma coisa, um registro por meio de storytelling, né, da história do projeto, nessa mesma base, né, com as questões que surgiram, sugestões, informações, né, os dados, e no final também. Tá? E, então, ao longo de todo esse processo, né, ela sugeriu implementar, né, que ela chama de história do projeto. E o que está, vamos dizer assim, cor de abóbora aqui é o que ela implementou, né? O que está de outras cores aqui, o cinza e o azul, já é o processo normal, né? As atividades que são realizadas e as ferramentas de comunicação, né? Então, o que ela traz aqui é uma forma de você conseguir capturar os dados, informações e principalmente o conhecimento gerado, né, por meio dessa história do projeto, compartilhando em um centro, né, de uma forma, num local específico, numa base de dados, e depois isso daí pudesse ser compartilhado, né, com a equipe, registrado por textos, e-mails, né, e anotações para que os outros times, né, quando fossem executar projetos semelhantes, pudessem se valer disso. Tá? Então, basicamente, esse é o artefato que ela propôs, né? E aí ela traz, então, como conclusão, né, novas fases no ciclo do projeto, né? Isso implica numa mudança da cultura, né? Então, mas isso aí, consequentemente, vai aumentar o compartilhamento do conhecimento através das mudanças organizacionais. Então, a geração e captura de mais dados no time vão gerar mais conhecimento organizacional e a inovação, consequentemente. Então, basicamente, em rápidas palavras aqui, né, só para mostrar um estudo, né, que foi feito de forma aplicada, que mostra que esse tema é bem relevante. Então, fico à disposição aí para a gente continuar na discussão. Não sei se foi muito rápido. Não, tá ótimo. Muito obrigada, Freitas. E mais uma vez, parabéns aí pela orientação desse, né? E eu vou chutar a bola para o meio do campo, não é? Mais ou menos assim. Mas enquanto eu ouvia o Freitas e lembrava da apresentação do Saraiva, eu fiquei pensando, Saraiva, te convido aí a falar sobre isso também, sobre como que as plataformas, e aí no teu caso a Squad, assim, pode contribuir para esse achado da pesquisa da Isabel, né, e do Freitas, que é a parte da história do projeto, né? Duas coisas que me chamaram a atenção, né? Que é algo que realmente se perde nessas ferramentas e tecnologias, entre aspas, mais formais ou comuns de comunicação na empresa. E a outra coisa que me chamou a atenção, Freitas, ali no frame, né? É justamente a parte da comunicação informal, ela não voltar no final do projeto, ela ficar só no início. Não sei, assim, queria trazer esses elementos e aí convido todo mundo aí também que está com a gente para trazer os seus pontos e reflexões, enfim. Bom, Patrícia, a primeira coisa é o seguinte, assim, Freitas, traz a doutoranda, vamos conversar, né? Junto com você, porque nós temos uma fala em uma das nossas apresentações que fala exatamente isso,
aliás, tem duas falas importantes. Uma que fala que a forma como nós organizamos os conteúdos e empacotamos os conteúdos é um storytelling acerca do conteúdo, né? Então, eu vi essa palavra na tua fala, né? Achei bem legal. E a segunda do compartilhamento, que também a gente tem também um desenho que é exatamente o seguinte: se a gente já tem, por exemplo, numa unidade, num time, um conhecimento adquirido que está armazenado de uma forma, digamos assim, adequada, né? Isso pode facilmente, através da plataforma Squad, ser compartilhado com uma outra unidade, né? Então a gente tem o repositório, vamos chamar assim, né? Eu sei que é meio simplório isso, mas a gente tem o storytelling lá, e isso pode ser muito, assim, com um clique a gente compartilha todo esse conteúdo com uma outra localidade, com outro time. Então, super tudo a ver, assim, falou total com implementações que a gente fez. Muito bacana, adorei. Legal, eu acho interessante, né, que como aqui, né, é o seu métier e aqui a gente está falando de uma pesquisa, né, a gente observa que realmente, né, a gente vê isso é importante, mas muitas empresas ainda não têm essa percepção, né? Às vezes parece óbvio a gente está falando aqui, nossa, mas olha só, né? Então as ideias se complementam, mas o óbvio tem que ser dito, isso tem que chegar nas empresas, né? Acho que isso que é importante. Com certeza. Só mais uma adição aqui, o Vanderlei abriu a câmera, tenho certeza pessoal, que ele vai trazer uma coisa. A Patrícia falou, vocês falaram do eu ia dar um formal... pitaco, mas espero. Não, é rapidinho, rapidinho. Vocês falaram do formal e do informal, né? Uhum. E assim, uma coisa que a gente se deu conta, Freitas, é assim, a gente precisava capturar também o informal como parte do storytelling. Então a gente criou mecanismos, por exemplo, para facilmente capturar o conteúdo que foi discutido dentro de um WhatsApp ou dentro de um e-mail e jogar para dentro da história do projeto como conhecimento adquirido e armazenado. Que fala totalmente com o que a Patrícia comentou agora, né? Vanderlei, parei de falar. Bom te ver aqui, Vanderlei. Não, aí, Patrícia, Freitas, opa, prazer para mim aí. Muito prazer mesmo, satisfação. Um orgulho muito grande aí estar convivendo, retomando esse contato com vocês. Mas eu queria dar um pitaco, outro dia até conversando com o Nando, né? Tipo assim, como é que nós colocamos isso para o nosso cliente, né? A gente tem que colocar de uma forma muito clara e objetiva. Não dá para fazer grandes viagens, porque às vezes até, e dependendo do perfil do cliente, ele nem está ainda preparado e nem quer escutar muita teoria sobre, né? Mas nós sabemos que nós temos uma carga teórica muito grande por trás desta plataforma, né? E aí eu achei muito legal, e conectando agora com a pesquisa, né? Principalmente quando a gente faz, e o Nando tocou nesse ponto agora, que é conectar pessoas a conteúdos, né? Na realidade, a gente começa a trabalhar dentro da perspectiva da gestão do conhecimento, né? E só que, chegar e dizer, olha, seria meio presunçoso, né? Olha, nós somos uma plataforma que podemos dar conta também da gestão do conhecimento. Ora, seria uma soberba, aparentemente, porque o que vocês querem, né? A gente sabe que os sistemas que existem à disposição, principalmente consumidos pelas grandes organizações, são altamente complexos, né? Que vendem, digamos, né, a ideia de que ele dá conta da gestão do conhecimento, né? E às vezes, e a gente sabe que não é isso, boa parte da gestão do conhecimento se dá muito mais em cima da questão tácita do que o explícito, né? Isso está muito atual ainda, né? E esse é o grande desafio, como lidar com a subjetividade do conhecimento tácito, né? E a gente entende que, na medida em que as pessoas, que as organizações começam, digamos, a degustar, digamos, o Squad, no caso, né, elas vão descobrir algumas coisas ou vão se dar conta que elas tinham dores que nem sabiam ainda que tinham essas dores. Não sei se me faço entender, né? Então, é um processo, né? Mas a gente sabe também que tem muita coisa que tem que acontecer antes de, muitas vezes, se conseguir apropriar integralmente das funcionalidades de uma ferramenta, né? Não adianta, muitas vezes, vir com um instrumento moderno, com uma ideia moderna, se a organização não tem base para absorver aquilo, cai no vazio. Está cheio de exemplos por aí, né? Então, bom, esse é o nosso desafio, né? É também ajudar as organizações a se qualificar melhor para perceber aquilo que, principalmente, é o intangível, e que muitas vezes
as organizações não se dão conta, né? Sabe, Vanderlei, eu estava comentário olhando o Freitas, obrigada aí pelas tuas palavras, estava olhando o Freitas falado no NAC Takeuchi, né, base para pesquisa, e estava lembrando, tanto tempo atrás, né, tu era um porta-voz desses dois autores sim. aí. Uma coisa que eu acho muito legal... eu era no NAC Takeuchi, assim, direto. E ele né? achei legal, sabe que a gente fica um pouco... É interessante, a gente fica um pouco fora da academia, digo, eu tenho que me reciclar um pouco para começar a entrar nesse diálogo. Mas eu vejo o velho Nonak Takeuchi aí, os velhos, né, sendo citados, digo, olha aí, ó. E publicações mais recentes deles... Está valendo ainda, né? Trazem muita discussão da teoria da complexidade, que eu acho que é um tema que eles foram agregando aí ao longo dos anos, né? Mas eu acho que para o pessoal que está com a gente vale esse comentário, assim, né? Uma das coisas, não é à toa que aparece muito na tua fala, na tua apresentação, Saraiva, a questão da cultura, da liderança, do quanto que é preciso envolver, do quanto, né, que tem a ver lá com o que o Freitas falava na pesquisa, de que é difícil exteriorizar conhecimento, porque será, né? Ou seja, o que está passando aí nessa cultura e nessas atitudes de liderança que ainda não estão impulsionando a exteriorização do conhecimento. E aí eu acho que vale um comentário aqui, o Freitas está lembrando do Grupo Falar, e eu logo vou cutucar o povo aqui também, né? Mas que vocês dois têm uma trajetória super significativa na gestão de pessoas, né? Como gestores de pessoas. Vanderlei, né? Mais de 20 anos, diretor de recursos humanos da universidade, né? Meu primeiro diretor, ninguém esquece, né? E eu acho que isso faz toda a diferença. Minha primeira pupila também, eu nunca esqueço. Isso faz toda a diferença quando a gente vai discutir tecnologia e avançar, né, em tecnologias, né? Porque eu acho que quando tem esse encontro, essa dialogia, fica melhor. E eu acho que tem aí um espaço, sei que tem, estou vendo ali a Adriana, que sei que é da Cefaz, porque a gente estava minutos antes, né, numa outra discussão, mas tenho certeza também que tem pessoas de outras instituições, né? O Urival, Freitas, me ajuda aí, quem mais que nos acompanha, não vejo todo mundo. Fabiano, né, do Banco do Brasil e tal, que eu acho que podem nos trazer um pouco desses relatos, assim, de como é que isso está sendo vivido nas empresas, nas instituições de diferentes segmentos, né, portes, enfim. Eu acho que é uma temática bem bacana. Quem quiser escrever, às vezes não está de repente escreve. Enquanto o pessoal vai pensando e escrevendo, eu vou levantar outra bola, que se tiver muito fora, depois vocês me esgalem, mas é que, né? O Vanderlei falou na discussão da subjetividade da comunicação, que é basilar, né? Acho que isso faz muito o entendimento da comunicação no ambiente corporativo. Saraiva falando desta agilidade de plataformas, né, e do quanto que às vezes não se acessa. Adorei a expressão da inclusão digital, né, na organização, achei fantástico, super bem colocado e com uma problematização necessária. Mas eu vou puxar para outro ponto no meio disso tudo, assim. Se tem estudos, se vocês estão olhando para isso, se não faz sentido. Como é que isso conversa, né? Ou quais são os limites do próprio achado lá da Isabel, assim, de gerar storytelling, de contar o projeto, com as questões da Lei Geral de Proteção dos Dados, né? Então, qual é o limite? Como é que a gente caminha, né? Gerando uma boa comunicação, mas tendo que estar com o olho no pires e o olho no gato, envolvendo as pessoas, trabalhando com o pessoal, fazendo storytelling, mas atento à LGPD, por exemplo. Patrícia, o tema é legal mesmo, assim, porque além dele ser novo, né, e portanto ele está recheado de isso sim, isso não sei. Aliás, acho que tem mais, às vezes não sei do que sim e não, né? Mas tem algumas coisas que são interessantes, que é assim, de quem é a propriedade dos dados, né? De quem é a propriedade da informação e que dado ele é da empresa e que dado ele é da pessoa, né? A gente toma muito cuidado com isso, e até eu comentei, por exemplo, que a plataforma ela tem um lugar para as pessoas,
né? E aqueles dados são das pessoas, e aqueles dados são invioláveis e são incompartilháveis, vamos dizer assim, né? E dentro de um determinado domínio de uma empresa, o que está dentro daquele domínio são dados da empresa, né? E digamos assim, e no nosso caso, ponto, se para por aí, né? Eu estou falando especificamente das informações que fazem parte dessa gestão do conhecimento, vamos chamar assim. Não estou nem falando dos dados pessoais, né? Sim, sim. Então, assim, o cuidado é grande, mas também não é inviolável, Patrícia, na verdade, né? Porque como a gente sempre diz assim, por exemplo, qualquer pessoa pode pegar o seu celular, fotografar os dados na tela aqui que nós estamos conversando e compartilhar com alguém. Então, assim, a gente sempre fala que a inviolabilidade, ela não existe porque ela está presa no ser humano. Então, continua sendo do mesmo jeito, sabe? E a gente sempre atenta para as pessoas, quando as pessoas perguntam, tá, mas quão segura é a plataforma para vazamento de informações? Eu disse, olha, tecnologicamente, não é 100% seguro porque os hackers invadem a NASA. Não adianta. Né? Mas do ponto de vista da maior fragilidade, continua sendo as pessoas. Né? Então, aí é um negócio que a gente não há LGPD que consiga resolver. O problema é a solução está nas pessoas, né? Há pouco a gente discutia, na aula anterior, a gente discutia a questão da ética, né, na formação de lideranças, né, como valor da cultura. Então, tão importante quanto a tecnologia de ponta é o cultivo de questões básicas, né, da integridade, da ética, do cuidado com o outro, porque no fundo é isso, é o cuidado com o outro, né? Patrícia, eu queria voltar só um pouquinho numa colocação que tu fizeste atrás ali e que, assim, eu considero um asset super legal e, obviamente, tá junto com o Vanderlei, tá junto com o Rogério, que a gente tem uma vivência em liderança bem longa, né? Então, como a gente sempre fala, por exemplo, nós temos uma base experiencial e, inclusive, teórica por trás da plataforma, onde eu diria assim que talvez a expressão da plataforma, a expressão digital da plataforma, ela é o mais fácil, né? Porque a gente vê de uma forma, a gente vê muita coisa sendo jogada de uma forma, eu vou chamar assim, até às vezes leviana, sabe? Sem que haja uma compreensão do que está se fazendo, como é que está se movimentando as pessoas, né? E eu, particularmente, sofro muito com isso, assim, porque, cara, não é assim, sabe? Não é assim, dessa forma. Então, isso é uma coisa que nos contenta muito, sabe? É conseguir, inclusive o nosso próprio setup da plataforma é muito mais uma jornada de construção de liderança, de cultura, é mais a construção da jornada da plataforma do que propriamente setup de TI, né? Então, isso começa a fazer muito a diferença e, de fato, nos encanta e a gente dá muita atenção para isso, sabe? Aqui a gente começa a fazer esses encontros necessários, né? Que de teoria, de desdobramento da teoria na prática, mas é também a questão da vivência, atribuindo sentido à teoria e à prática. E a vivência é isso, é aquilo que está acontecendo em cada minuto, como esse que a gente compartilha em um grupo de pesquisa, né? Exato. O que mais, gente? Freitas, nós temos que conversar. Eu quero conhecer essa doutoranda, ou já doutora agora, né? Não, Já é ela doutora? Mestranda. Mestranda. Ela já se formou, é mestre. Mestranda. Que legal. Não, legal. Muito Foi bem bacana, assim, porque, igual a gente, e o Vanderlei falou muito bem, né? Às vezes parece que é óbvio e como que a gente diz isso, né? Como falar isso? Ela teve a possibilidade, né, de fazer pesquisa em empresas que têm um times de inovação muito bons, né? E aí uma dificuldade que apareceu para a pesquisa, né, é que cada time tinha a sua forma de agir, as suas regras, etc. e tal, né? Então ela teve que pensar em algo mais genérico, né? Ela queria fazer algo mais customizado, mas não dava. Então, assim,
cada time, cada produto, cada empresa tem a sua cultura, as suas formas de pensar, mas uma coisa ela viu em todos que ela conversou, né? Que faltava esses registros. Havia muita perda. Às vezes a pessoa participa de, sei lá, né? Tinha pessoas que estavam participando de 8 times ao mesmo tempo. Num ele era gerente, no outro ele era líder, no outro ele não era nada, né? E aí ele ia para uma reunião, ele já nem lembrava mais. Ele estava na reunião, mas ele não lembrava o que ele estava fazendo aqui, né? Então, ela, nas entrevistas, ela evidenciou isso, né? Evidenciaram a partir da fala dos respondentes a importância de algo ágil, né? E aí surgiu essa questão do storytelling, né? Que era uma forma que é fácil, que a pessoa, antes de entrar numa reunião, por exemplo, etc., olha ali, dá uma lembrada e tal. E eu achei muito interessante, né? Muito rico. Estou lembrando também de um artigo, acho que o William trabalhou com ele, e também a Luísa Freitas. Oi, desculpa, Vanderlei. Não, eu ia fazer um comentário, talvez um pouco na linha do que o Freitas trouxe agora, e que muitas vezes as organizações não se dão conta, né? Porque falta, muitas vezes elas próprias não conhecem exatamente qual é o estágio, qual é o nível de maturidade que elas têm, né? Pensando até qual é o estágio de desenvolvimento organizacional delas, né? E aí muitas vezes vem uma tecnologia de gestão nova, né? Ou um instrumento novo, enfim, né? Ficam deslumbrados porque deu certo aqui, acolá e lá, né? E vão fazer benchmark nesses locais. E volta todo mundo feliz, um grupo de pessoas que vai tocar um projeto para implementar aquilo. Alguém com pouca sensibilidade diz, ok, nossos recursos são tantos e nós temos, então, 2 meses para implementar isso. E sai todo mundo correndo para implementar algo que nunca vai ser implementado, né? Olha, uma pessoa experiente, né, ou que tem um pouco de sensibilidade, né, e que tem um pouco de maturidade de gestão, ela poderia perceber, não, antes de partir para isso, nós temos que preparar a organização para poder absorver essa tecnologia de gestão nova. E poucas organizações percebem isso. Eu já vivi isso no tempo lá da Steel ainda. O pessoal achava muito legal, na época, implantar a TQM ou gestão pela qualidade total, ou coisa que o valha, né? Lá na década de 80 ainda. E a Steel era benchmark, mas só que nós tínhamos uma trajetória muito grande até chegar naquele estágio. Foi muito desenvolvimento organizacional, foi muito desenvolvimento de equipe, muito desenvolvimento de liderança, muito trabalho com grupos de operários para entender novas formas de gestão, de empuxar e não empurrar a produção e tudo mais. Aí faz sentido naquela organização. Aí as pessoas vão lá, fazem benchmark e daí querem implantar. Não, vão implantar. E aí depois dizem, pô, aquilo não funciona, aquilo não dá certo, tentamos aqui, isso aí é bullshit. Entendeu? Eu vi muito disso. Então, nós temos o cuidado também quando a gente vai propor, né? Olha, nós vamos com calma, nós vamos step by step, e algumas questões só com o tempo, porque a organização vai ter que ser preparada para isso. Entende? Não, eu estou entrando um pouco numa outra área agora, mas também tem a ver, né? Pensando na organização como uma grande rede conversacional, às vezes a organização não tem competência conversacional para partir para determinados projetos ou coisa parecida, né? Então, é disso que eu estou falando também. E nós temos esse cuidado, né, Nando, para não vender algo que as pessoas não estão preparadas para implantar. Tá bom? Vanderlei, uma fala assim, muito legal. Uma expressão disso que a gente vê muito, né? E eu fico muito doido com isso quando às vezes a gente conversa com as empresas. Não, a gente já tem a gente chamou uma meninada aqui do lado, eles desenvolveram um aplicativo para comunicação interna, né? Eu não sofro com o aplicativo, eu sofro com as pessoas que vão ter que consumir alguma coisa que não tem nenhuma base teórica por trás. A gente botou umas figurinhas se mexendo. E casos assim que chegam a ser quase engraçados, tristes talvez seja o termo, é assim, tipo, não, aí é o buzzword, né? Então, nós aplicamos, desenvolvemos gamification para comunicação interna. E daí você olha, cara, o teu público médio aqui é um público de 50 anos, cara, eles não estão interessados em gamification, cara, sabe? Então, assim, vai muito em linha com o que o Vanderlei falou, né? A gente vai no buzzwords, a gente não tem base teórica, a gente não identifica o público, não faz a qualificação e implementa. E aí, claro, que o resultado não funciona, não funcionou. Nasceu, é natimorto, né? Não funcionaria mesmo, né? Porque não basta enfiar a tecnologia goela abaixo das pessoas, né?
Sabe que o que vocês estão Eu não quero trazendo... monopolizar a conversa, mas... Desculpe, tem um delay aí, eu não quero monopolizar a conversa, mas eu quero dizer que, assim, em suma, é difícil tu tentar resolver a dor de uma organização que muitas vezes ela nem sabe que ela sente essa dor, que tem essa dor, não sabe ainda, né? Não chegou lá ainda. Talvez um olhar preparado de fora perceba que ela tem essa dor e nem está sacando que tem a dor. Vai ter ali na frente, talvez quando ela tiver maturidade para perceber. Isso. Entende? É isso. E essa questão da maturidade que vocês estão falando, né, tem a ver com o que eu ia comentar antes, então segue valendo o comentário, né? Que os últimos artigos do Nonaka, ele vai falar muito desta complexidade dos ciclos individual, grupal e organizacional, né? Então, ele deixa de ser menos esquemático, até interessante ver a produção do pesquisador ao longo do tempo, né? Ele sai um pouco das setas e dos quadrados, ele começa a trabalhar com essa organicidade, porque tem a ver com isso, como é que eu vou aproveitando os ciclos, né, a gente pesquisou naquele artigo da Luísa criatividade, mas assim, os ciclos no indivíduo, como é que isso vai para o grupo, né, ou o que o grupo traz para esse indivíduo, porque é tudo recursivo, e como que isso acontece na organização, e muitas vezes não chega no nível organizacional, porque morre antes, né? Morre antes em função da cultura, né? Em função da liderança. Então, eu só fiquei pensando nisso, assim, que tem muito a ver com o que vocês estão trazendo, né? Patrícia, um negócio que, assim, que conversa totalmente com o que tu trazes é assim, a gente descobriu há um tempo atrás que as áreas de transformação digital, por exemplo, e inovação, eram áreas interessantes de conversar, né? E aí é interessante como, mesmo havendo uma cultura corporativa única, digamos assim, as percepções, os encantamentos com o que a gente apresenta são muito distintos. A área de inovação brilha os olhos de a gente precisa, a gente sabe que precisa. Sim. E aí a gente conversa com uma outra área, uma área de tecnologia da informação, e olha, pasmem, até mesmo às vezes com as próprias áreas de recursos humanos que dizem, olha, bacana, mas nós já temos. Já temos o quê? Não, a gente já usa o WhatsApp. Eu disse, caramba. Então, é interessante como os bloqueios internos eles existem e as coisas elas não andam, mesmo que haja aquela área de inovação responsável por identificar inovações que são saudáveis para a empresa e que tem responsabilidade de trazer o ar fresco, né? Mas não sobe, não anda, não se movimenta, né? Tudo é uma questão também de sinergia para que esse todo vá avançando, né? Pessoal, eu estou olhando agora ali também as fotinhas de Cassandra, que é da Cefaz, e Darcy, não tinha falado contigo antes, mas reforço que te escrevi por e-mail, muito bacana. Freitas, o Darcy, é do grupo da Marô, né? Nossa colega aqui. Olá, boa tarde, pessoal. Olá, tudo bom? Que bom estar aqui conosco, seja bem-vindo. Eu estava no trânsito do trabalho para casa, no meio da chuva, por isso que eu estava só ouvindo aqui, mas... Tem problema, é assim mesmo que o grupo vai acontecendo. Obrigado pela recepção, obrigado pela abertura desse espaço aí de eu participar e tô adorando já. Muito obrigado. Sejam sempre bem-vindos todos. Cassandra e a Adriana, que estão aqui com a imagem aberta, agora são gestoras na Cefaz. Fiquei pensando assim, como é que isso tudo chega em vocês, gurias? Chega muito bem. Que bom. Que bom. É bem na veia dos nossos desafios, né? E tem tudo a ver, há pouco a gente falava dos desafios de liderança, seja ele em nível mais pessoal, em nível de rede, de competência coletiva, né? E a comunicação, ela pode ser o grande vetor de impulso ou de passos atrás, né, nesses processos, assim. Acho que tanto do ponto de vista mais tangível, da plataforma, por exemplo, né? Mas também dos pontos mais intangíveis, como o Vanderlei falava, que é
atingir diferentes pessoas em diferentes estágios, né? Estou lembrando um pouco das nossas conversas, quem está chegando agora, quem tem muito tempo nessa instituição, né? Como que a gente vai envolver, como que a gente vai abrir legitimidade de espaço comunicacional, que era um pouco do que o Saraiva trazia, né? Tem uma diversidade aí, né? Patrícia, quando o colega estava apresentando, eu me lembrei nas nossas aulas da manifestação de alguns colegas que costumam dizer assim, mas eu não fiquei sabendo, eu fiquei sabendo pelo jornal, eu fiquei sabendo pela Rosane Oliveira, e aí eu me lembrei que um grande desafio e ali ainda pensei em dizer, mas casualmente isso estava lá na Intra, isso que tu não ficou sabendo. Eu lembro da tua fala. Eu tinha sido colocado na Intra, então assim, eu não estou dizendo isso como uma crítica para o colega, que assim, tu devia ter lido lá, é que é uma realidade que a gente tem que enfrentar, que é assim, a gente tem sim que comunicar e a gente tem que ser mais eficiente nisso, porque às vezes a gente pensa que eu vou colocar na Intra ou eu vou mandar um e-mail e o colega vai ler, e o colega não acha interessante, não lê, e depois se entende que eu não recebi a comunicação. Então, assim, esse processo tem uma falha, né, que a gente precisa identificar. E muitas vezes, eu me lembro da gente já ter feito até justamente essa avaliação, como que a gente torna a Intra mais atrativa, mais eficiente, e daí se muda uma coisa, se muda outra, e a gente continua não atingindo um público grande, né? E é mais que um processo, né? Não é um processo de comunicação, é algo mais amplo. A comunicação é mais do que um processo, né? É tão complexo. Eu tenho um relato também, agora eu lembrei, que a gente tem um programa de preparação para aposentadoria, né? Desde 2008. Então, é um programa de sucesso, sim. E é muito incrível as pessoas, quando elas entram, né, nesse programa, são alguns encontros, e elas se desvelam ali, falando da sua história para viver aquele momento de saída ou de preparação para essa saída, né? E muitas dizem para mim assim, para nós do grupo, eu tô há 30 anos na Cefaz e nunca tinha acontecido isso, nunca tinha. Eu disse, já faz mais de 15 que nós estamos divulgando coisas para vocês muito semelhantes a esse programa de aposentadoria, né? E vocês não queriam, não achavam que não era possível. Por quê? Né? É essa forma. Por que uma pessoa que, quando está se aposentando, se abre para o autoconhecimento, ou para falar da sua trajetória de vida, ou do que vai ser a partir de agora, ou se para chorar, né? Que sempre há muito choro, né? E durante o processo, não, ela tem que trabalhar na parte técnica. Então, a comunicação é de uma complexidade, assim, que tem a ver com sentidos que eu estou vivendo naquele momento, né? Que nem assim, nós temos a divulgação da nossa área de gestão de pessoas, então a gente manda e-mail e nós somos daqueles que mandam muitos e-mails. Eu ficava olhando aquela apresentação e disse, meu Deus, a gente está construindo o portal, o que a gente faz? Porque as pessoas já nos disseram, Adriana, não tem como ler, né? E não tem mesmo. Mas eu também... Conversa com o Saraiva, Adriana. Oi? Conversa com o Saraiva. Não tem tanta saída, sabe? Assim... E o que eu vejo, né? Acaba tu sendo seletivo naquilo porque a gente pulveriza o tipo de comunicação, a gente comunica desde um curso até, sei lá, um serviço de acolhimento, de saúde, ou um programa de aposentadoria e tantas outras coisas, um processo seletivo de pós-graduação, esse nosso, uma manifestação de interesse. E acaba que, dependendo do que tu está comunicando, as pessoas vão respeitar um pouco mais, né? Mas achar os públicos, né? Um dos desafios que me fez também entrar no MPA foi isso, assim, né? Como não só comunicar, mas como interagir com o público das pessoas, né? De forma que faça sentido para elas, que não seja... O Vanderlei há pouco falava da capacidade comunicacional, né? Então vamos ver a nota de rodapé do Vanderlei, que é coach ontológico, né? Vamos ver de onde é que veio essa história aí. Mas eu fiquei pensando muito também no que eu falava há pouco daquele artigo do Avolio, né? Que ele disse 5 coisas que vão importar e fazer diferença para uma liderança na pandemia. E eu já estou contando o final do texto, ele diz, não é só na pandemia que isso importa, né? Mas a primeira questão que ele traz é capacidade de leitura de dados. E a segunda questão é a
clareza da comunicação. Depois ele coloca mais 3 pontos. Mas esses 2 pontos é onde ele inicia, né? E ao iniciar por aí, ele faz muito esta crítica de que muitas vezes a gente fala coisas, né? Preocupados naquilo que a gente está dizendo, mas sem se preocupar, né, de que maneira o outro é capaz de escutar. Gustavo, meu querido, orientando, que bom te ver por aqui. Fala, Vanderlei, depois a gente passa a palavra para o Gustavo. Tu me citou, eu ia dar um pitaco aí, né? Nessa linha das competências conversacionais que a gente estudou, né? E aí a gente entra, é claro, no plano das subjetividades, né? E a Patrícia acabou de dizer, eu falo e eles não me escutam, né? Onde é que está o problema? Né? Está em quem não me escuta ou o problema está em mim que não sou escutado? Essa é uma discussão para mais de metro quando se pensa em liderança e capacidade de liderança, né? Porque não adianta, as lideranças são os grandes responsáveis por esse processo comunicacional, né? A gente não pode fugir desse tema da liderança, da cultura, né? E uma boa comunicação começa, primeiramente, com uma boa escuta, uma escuta ativa. Então, fazendo uma analogia com a questão da escuta, né? Não são os líderes que mais falam que são os escutados, tá? Normalmente são os que mais escutam, né? Escutam ativamente. Então, fazendo uma analogia com essa questão, não adianta eu entupir a organização de informação, sabe? Para tudo quanto é lado, e me vangloriar com um indicador, olha aqui como eu comunico, sabe? Tem indicadores muito bonitos aí, né? E são indicadores que os próprios gestores responsáveis pela parte da comunicação mostram com orgulho, né? Mas a questão é a seguinte, né? Isso realmente está gerando valor, né? Essa é a grande questão. E aí a resposta não vem através dos indicadores, né? Que tem a ver com a quantidade, com os recursos que eu tenho para fazer chegar as informações lá na ponta, né? E aí, mas isso é um tema para reflexão, não tem respostas para isso, mas a gente tem que pensar sobre isso, né? Quem sabe um tema para aprofundar em 22 aqui no grupo, né? Esse é um grande tema, né? É um grande tema e que agora se tornou, digamos, o novo normal, ele vem aí com outras demandas, né? Eu ia pedir para quem quiser e puder, né, abrir a câmera para a gente aproveitar e fazer um registro enquanto o Gustavo faz a... Enquanto o Gustavo faz a pergunta. Quem puder abrir a câmera e quiser, né, aparecer. E aqui a gente já fez foto, já fez registro do grupo com o pessoal no trânsito, né, Freitas? Na calçada, não tem problema. Não tem problema. Gustavo, eu acho que teu áudio está fechado ainda. Agora sim, vai. Agora sim, eu também estou no trânsito, estou indo para casa para a aula das 7 agora. Sim, sobre toda essa questão assim, que a gente falou aí nesse encontro maravilhoso, assim, ó, me lembra muito aquela questão do que é dado, o que é informação, o que é conhecimento e principalmente o que é formação. Tá? Porque hoje em dia, assim, dado tu transmite de um para o outro na hora que tu quer, no trânsito, a gente está transmitindo dados aqui que se convertem em voz e tal, né? Mas o quão importante é ter isso em mente em qualquer coisa que tu vai fazer dentro de uma organização como a liderança, né? Tu vai ter o melhor plano estratégico, a melhor inovação que vai ter. Se tu não conseguir transmitir isso aí e fazer uma formação em cima das pessoas da importância daquilo ali, se perde, acaba não tendo significado nenhum. Né? Uma frase que me chamou muita atenção foi nos extras do DVD do filme Olga, quando a Camila Morgado falou que a Olga, na época dela, tá, ela com 17, 18 anos, ela já tinha lido o Manifesto do Partido Comunista. Que hoje tu dá um download, que assim tu bota aqui, joga no Google, tu tem ele ali em PDF, que seja, né? E quanto que hoje se fala sobre isso, mas que poucas pessoas têm informação. Só como exemplo, né, esse assunto, né? Como se isso se perdeu, né? Essa necessidade de se formar sobre um assunto do qual se fala, né? Porque existe muita informação, mas formação é uma coisa que está faltando. Isso que eu só pensei assim enquanto que a gente falava. Show, Gustavo. Valeu. Vamos falar mais de formação, então.
Patrícia, um negócio que a fala da Adriana me trouxe aqui, e aí, de novo, eu trago muito a questão de a expressão da plataforma digital, como eu disse, talvez seja o mais óbvio, mas a base teórica que tem por trás dela é o mais complexo, né? Quando a Adriana comenta assim, do tipo, a gente faz um esforço, tenta identificar os públicos não acham, né? O Wanderlei, a gente conversa muito sobre isso, e aí vem exatamente a questão da gestão, né? A gente percebe que é chegada a hora de a gente parar de tutelar as pessoas e dizer, consuma isso, e dizer, olha, estes temas são importantes para você consumir e eles estão disponíveis e sempre atualizados. Você tem responsabilidade e maturidade suficiente para poder ir atrás deles e, se não os consumir, você arca com as consequências de não os consumir. Né? É claro que existe uma pequena fração de informações que são necessariamente importantes de se forçar um pouquinho mais, vamos chamar assim, a comunicação. É um pouco da formação que o Gustavo falava, né? Exato. Agora, uma grande parte é responsabilidade do público ir atrás dessa informação sabendo que ela está disponível e ela é rica. Então, quando a gente trabalha com as pessoas fazendo escolha daquilo que importa para elas e, portanto, elas recebendo informação de quando algo acontece com as escolhas delas, a gente está dizendo, beleza, a plataforma vai te ajudar baseado nas tuas escolhas, mas nós não vamos ficar enfiando um monte de coisa goela abaixo, porque não é isso que você quer. Você vai depois dizer assim, olha, a informação é demais para mim, eu não consigo consumir, então vamos fazer diferente. Vamos te dar a possibilidade de fazer as tuas escolhas, então você vai consumir aquilo que você escolheu. Isso vai de encontro ao comando e controle, e é um novo momento da liderança. Eu falo muito isso com o Wanderlei o tempo inteiro, sabe? O Wanderlei levantou o dedinho ali, vai, Wanderlei. Desculpa, é que um assunto puxa outro e eu vou dando meus pitacos aqui, mais calcado em cima da experiência, né? Mais casa com a teoria, né? Assim, lembram quando começou a se falar de produção enxuta, né? Qual era o grande mote, né? Os japoneses, fui lá estudar os casos e tudo. Não se empurra mais a produção, se puxa, né? Foi o grande mote. E tem muita coisa em torno do conceito de não empurrar, de puxar, né? Não vamos entrar em detalhes. É o que o Dano está trazendo. Não adianta eu empurrar informação boca abaixo. As pessoas têm que puxar, mas para elas puxarem, eu tenho que criar um ambiente, um software, um modelo de gestão, assim, que provoque isso nas pessoas. Elas têm que estar sensibilizadas, né, de que, olha, é importante que eu puxe. Quando as pessoas começam a puxar, isso vale para tudo na vida da gente, né? Elas começam a ficar grandinhas, elas começam a amadurecer e todos amadurecem. Isso vale para qualquer contexto social, né? Nós vivemos uma cultura de paternalismo. Nós nos acostumamos e fomos educados assim, não foi por acaso, né? A sermos tutelados e sempre esperarmos, né, que alguém nos estenda a mão, né? O conceito de um Estado grande provoca isso. Mas não vamos entrar nessa discussão também da cultura brasileira, mas é um pouco disso que a gente vive, né? Desculpa aí que eu avancei demais. Mas veja que a gente tem aí muito campo para seguir discutindo cultura, né? Será que as culturas estão contemplando esse valor da autonomia, até mesmo na autonomia para a formação, né? Quando o Gustavo fala de formação, eu fico pensando que não é só a organização que forma, é como que as pessoas buscam essa formação, né? Então, acho que tem muito assunto aí que vai se conectando, né? Acho que os nós dos bons. Fiquei lembrando um pouquinho, né, dessa questão de corresponsabilizar, né? Quanto, e também da curadoria, né? Que tem tudo a ver com a gestão do conhecimento, assim. O quanto precisa uma boa curadoria para que possa realmente haver uma corresponsabilização por parte daquele usuário que pode puxar e não só receber um monte de... Né, ser descarregado em cima dele um monte de coisas que ele nem dá conta de selecionar, né? Bem lembrado, falamos de curadoria. Ótimo. Gente, aqui... Patrícia. Oi, Cassandra. Não, é que o Wanderlei falou uma coisa que vem bem ao encontro de uma coisa que a gente vivencia muito na Fazenda em relação à comunicação e gestão de pessoas, e em outras circunstâncias a gente já tratou disso, que é
eu acho que a gente precisa, além de uma plataforma, além de mensurar como fazer, como disponibilizar a informação, a gente precisa de uma capacitação dos servidores como agentes de comunicação e como consumidores de informação. Porque uma coisa que eu percebo que muitas vezes a pessoa está dizendo assim, eu não fiquei sabendo, e ela está querendo dizer, eu não fui ouvido, eu não fiquei sabendo e não me perguntaram o que eu achava sobre isso. E também eu acho que a minha opinião é importante em qualquer um dos assuntos. Então, assim, não que a gente tenha que chegar e dizer assim, olha, talvez algumas coisas não tenham chegado até, né? Essa informação não tenha chegado a ti, porque não está no teu dia a dia, porque essa decisão tem um prazo para ser tomada e não envolve a tua área, enfim. Ou porque não é, por exemplo, uma coisa que a gente costuma, eu trabalho na Receita, e não raro as pessoas ficam dizendo, eu fiquei sabendo das regras do IPVA pela Rosane Oliveira. Eu digo, olha, eu também, e eu trabalho no gabinete da Receita. E eu também fiquei sabendo pela Rosane Oliveira e fico muito feliz que ninguém tenha vindo na minha sala antes tomar meu tempo para me explicar isso antes, porque não está na minha rotina. Então, isso é uma coisa importante que a gente vivencia direto. Quando a gente chega e mostra para a pessoa que a comunicação está à disposição, ela diz, não queria, eu só queria saber que eu também posso opinar e que eu também tenho acesso, mas é difícil explicar que muitas vezes, assim, não é assim que a coisa funciona, até porque o primeiro passo é a pessoa acha que tem que conhecer a informação, depois se manifestar, e aí uma coisa que eu acho que todo mundo já vê isso quando as pessoas dão uma opinião, elas entendem que se a opinião delas não foi acatada, né? Então, assim, ficam contrariados. Enfim, e esse papel do servidor, né, e da comunicação interna, como agente de comunicação ativo, é um grande desafio que eu acho que a gente tem que focar em capacitar mesmo os colegas também nisso. Tá aí uma boa dica, né? Ou seja, essas soluções em comunicação, vejam que elas alinham, costuram tanto os aspectos da tecnologia, quanto aspectos diretamente voltados à cultura e ao comportamento humano, não só de líderes, né? As pessoas estão educadas para acessar, inclusive, essas novas possibilidades, né? E aí eu fico muito feliz porque esse é o nosso grupo, né? Ele tem o título Liderança e Gestão de Pessoas, mas hoje um dos projetos que está, né, bombando para 2022 é o projeto do Freitas, que justamente vai discutir as competências de liderança para transformação digital. Então, muito perto. Por favor. Mas esse quem puxa é tu, né? Isso é muito legal, né? Porque a gente está traduzindo um pouco dessas combinações que falam de novos momentos. Eu acho que cada vez que a gente rearranja, combina saberes, a gente está dando conta do novo momento, né? Do futuro mesmo. E é muito bacana. Eu estou super feliz assim, com tudo que eu ouvi aqui, enfim. Eu quero passar a palavra para vocês, se quiserem mais alguma coisa, mas para o Freitas, para fechar esse encontro. E antes tem um ponto bem especial também, que a Luísa e a Cíntia nos ajudaram a pensar para 2022. Vocês querem falar, gurias? Só abrir os microfones, funciona. A gente estava se esperando. Não, a gente pensou, na verdade, a gente vai mandar depois para vocês um forms, né? Que a gente queria sugestões de temas, assim, que vocês têm interesse de ouvir no próximo ano, para a gente já tentar se organizar até com antecedência, assim, já pensar em algumas datas, né? E temas que talvez vocês possam apresentar também e trazer para o grupo, assim, né? E abrir a discussão. Aí a gente está montando e vai mandar para vocês, assim. E para além disso, talvez outras sugestões, assim, que possam ser abordadas no grupo, né? Além de temas, assim, o que a gente poderia fazer. Então, essa é a novidade que as gurias estão puxando, né? Acho que vai ser enviado pelos e-mails, mas também pelo LinkedIn, né? E, enfim, todos estão super convidados. A minha gravação tá avisando aqui que já estouramos limite, enfim. Eu quero agradecer profundamente, assim, Saraiva, pela tua provocação, a ti, o Vanderlei, por virem trazer o case. Eu acho que nada melhor do que a gente poder ilustrar pesquisa com cenas da realidade.
Agradecer a cada um de vocês que está aqui pensando junto, às vezes escutando, mas, né, também pela escuta atenta, transformando ali adiante uma realidade, um novo jeito de olhar para as situações, né, se orientando. O pessoal da Cefaz, que topou o desafio de pular de uma sala para outra, né? Muito obrigada mesmo, Freitas. Por favor, feche assim. Não, eu acho que a gente não pode fechar sem passar a palavra ali para o Saraiva e para o Vanderlei, né? De antemão, eu acho que é importante a gente agradecer. Bom ver vocês todos aí. Adriana, que legal. Venha mais vezes. A gente vai divulgar lá também nos nossos encontros. Desejar a todos aí um excelente fim de ano, né? Eu sei que está longe, estamos em novembro, mas é o último encontro, nos resta falar disso, né? Então, Feliz Natal, Feliz Ano Novo, e que 2022 a gente consiga ter excelentes momentos como o de hoje, que foi aí um momento assim, muito bacana, curti muito, Saraiva, obrigado, e Vanderlei, muito bom te rever, e tua fala assim, sempre cai bem nos nossos ouvidos. Obrigado, Freitas, de novo, obrigado, pessoal, todos que participaram aqui. É sempre, como eu disse para a Patrícia no início e para o Freitas, é sempre muito rico essa não é uma pororoca, é um encontro da academia com a prática, né? Mas as pessoas surfam na pororoca, então é uma coisa bacana, né? Eu acho um ambiente super legal, eu acho que vocês têm esse grupo eu acho muito especial, e como ele falou, Patrícia, está sempre na minha cabeça, quando eu penso alguma coisa, Patrícia, isso aqui será que é legal? Vamos conversar então. Eu acho muito bacana, agradeço a oportunidade, e faço para vocês um pedido, né, que vai muito ao encontro do que a gente fala, assim, eu realmente acredito que, às vezes, a teoria consegue encontrar a prática e a prática consegue encontrar a teoria. Eu acho que quando isso acontece, a gente tem que olhar com olhos bem bacanas, assim, e a gente tem que dar chance para isso acontecer. Quando o Freitas traz aqui, é Isabel ou Isabelle? Perdão, Isabel. Quando o Freitas traz o mestrado da Isabel, que fala com algo que a gente foi trabalhando, aprendendo, ouvindo as pessoas, e essas coisas se juntam, eu fico cheio de alegria e felicidade, porque assim, ó, cara, tem uma coisa acontecendo aqui. E quando essas coisas acontecem, eu, como disse a Patrícia, assim, eu sempre penso assim, ó, cara, tomara que o novo tenha chance, né? E aqui eu não estou nem falando por business, eu estou falando por o novo, por aquilo que pode ajudar as empresas, porque é quando a prática, como eu disse, encontra um embasamento teórico e vice-versa, né? Então, inclusive na fala da Adriana, que a Patrícia provocou e brincou, fala com Saraiva, quando acontece, é a expressão máxima de que a gente conseguiu fazer uma pequena revolução, a gente conseguiu levar o novo para um problema antigo e, portanto, a gente conseguiu melhorar ou pelo menos resolver, né? Então, além do Feliz Natal e Feliz Ano Novo e do agradecimento, assim, vamos ficar aberto para o novo, porque a gente teve tanta coisa nova ultimamente que certamente não é com receitas antigas que a gente vai resolver os novos problemas que se apresentam para a gente. Muito obrigado, pessoal. Obrigado, Patrícia e Freitas. Nós que agradecemos demais. Faço minhas palavras do Nando. Gente, para mim foi uma satisfação muito grande, né? Patrícia, Freitas, demais, mas enfim, particularmente a Patrícia, querida aí, né? Companheira de tantas datas, de tanto tempo já, né? E para mim é uma satisfação muito grande também, porque eu estou aqui podendo compartilhar um pouco do meu conhecimento e também tendo a experiência nova nesse projeto da Squad, né? Que é algo novo para mim, né? E, enfim, mas eu ainda continuo buscando boa parte daquilo que eu faço no Squad na minha trajetória de vida, na minha experiência, enfim, né? E isso para mim está sendo prazeroso. E reencontrá-los aqui foi uma satisfação muito grande. Espero que a gente possa ter outras oportunidades aí. Tá? Muito obrigado. Teremos, se Deus quiser, né? 2022 vem aí fortinho. Obrigado também a Cíntia e a Luísa, que fazem acontecer o grupo, né? Elas nos dão um apoio enorme e tudo de bom, gente. Eu tenho que ir lá, porque tem uma aula daqui 10 minutos. Vamos lá, eu também, vamos lá. Nós agradecemos por parte da Cefaz, né? A Cassandra e eu, e sei lá, algum outro colega que esteja aí. Então, obrigado por poder participar com você. Muito obrigada. Nós vamos te convidar ano que vem para todos aí. Me convidem que eu vou. Obrigada. Tchau, pessoal. Muito obrigado. Estou querendo juntar um pouco da teoria com a prática.
Isso é importante. Boa. Legal. Obrigada a todos por esse grupo e por todos os outros desse ano que foram legais. Beijo. Parabéns. Valeu. Tchau, tchau. Para a gravação aí, Patrícia. Vou parar. Valeu, tchau, tchau. Até mais. Tchau.